Olá, pessoal! Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes, e na aula de hoje a gente vai fazer essa linda peça. Olha que fofinho! É um porta-documentos infantil. Olha com uma aba aqui. Vou mostrar aqui por dentro. Olha só. Gente, ele é bem legal, eu fiz ele bem completo. Ele tem um bolsinho aqui com telinha, tem outro bolso para colocar esse tipo de cartão, olha, que é aquele maior, né? Então eu fiz esse bolsinho para pôr ele. Aqui ele tem um espaço para pôr 4 cartões e ainda um zíper para guardar aqui documento, receita de médico, enfim, cabe bastante coisa. E aqui dentro dá para pôr aquela caderneta de livrinho. Essa é do meu Mateus, né? Ó, aquela de livrinho, tá? Então ficou uma peça bem legal para vocês fazerem e venderem bastante. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. E eu vou falar sobre os materiais. As medidas estão todas na descrição, que eu coloquei aqui nos comentários para vocês agora. E é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo para vocês verem. Não vou ficar falando as medidas aqui na aula, tá? Porque tem tudo na descrição, senão vai alongar muito o nosso vídeo. Então aqui, ó, vou falar sobre os materiais. Vamos lá. Esse aqui é o corpo, a gente vai cortar nas medidas, né? Uma vez no tecido principal. Quando eu falo tecido principal, o tecido principal, ele é sempre o que vai ficar no lado de fora. Quando a peça estiver pronta, que a gente fecha assim, ó, né? Então esse é o tecido principal, tá? O tecido do lado de fora, que eu cortei nesse estampadinho, tá bom? Então, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de dentro, que aqui eu tô usando o tricoline branco, que é o mesmo que vai no kit para quem adquirir. Esse tecido branco eu já coloquei na manta, passei o ferro e passei a costurinha em toda a volta, tá? Aqui, ó, tá vendo a costurinha de azul só para segurar. Então, essa é a parte do corpo, tá bom? Aí tem os bolsos maiores aqui, ó, que eu cortei para cada lado, 2 vezes no estampado, que a outra parte tá aqui, ó, 2 vezes no estampado e 2 vezes no forro, tá? Que é o branquinho que eu tô usando. E aqui para estruturar eu vou usar um TNT 80, quem não tiver TNT, o TNT tá difícil de encontrar, pode usar feltro, entretela, o que vocês tiverem em casa para estruturar essa parte do bolso. Cortar agora os bolsinhos menores, eu vou mostrar aqui no porta-documentos pronto para vocês, ó. Essa medida desse bolso maior que eu passei é esse aqui, ó, esse e esse grande, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Depois que vocês cortarem as medidas, eu vou mostrar meu molde aqui. Eu arredondei todas as partes. Pode usar um cone de linha, ó. Tá vendo aqui? Arredondei aqui, tá? Ó. Arredondei, é opcional para quem quiser, tá? Ó. Arredondei todas as pontinhas, tá bom? E aí agora, o que eu vou passar para vocês é a medida desse bolso maior, aonde vai o cartão grande, tá? As medidas não, desculpem, vou passar os materiais, as medidas estão na descrição. Esse bolso maior eu cortei só uma vez no tecido estampadinho e uma vez no tecido de forro, tá bom? Quem quiser colocar estruturador pode colocar, mas eu fiz o meu, esse rosinha sem, e eu não vi necessidade de colocar. Então aqui esse. Pro bolsinho de tela, eu cortei uma vez na telinha vôlei, que é a que vai no kit. Eu tenho também essa tela no site, para quem quiser adquirir, tá? Quem não tiver, pode usar plástico cristal, pode usar o plástico translúcido, ou pode usar tecido mesmo. Esse para fazer o bolsinho de tela. E aqui, para fazer o bolsinho onde vai os cartões, a gente vai usar uma vez o tecido estampado e uma vez o tecidinho branco de forro, tá bom? E aí, por último, a aba, tá de ponta cabeça, os desenhos,
Para a aba, eu cortei 2 vezes no tecido estampado e 1 vez na manta R2. Já coloquei o tecido aqui, passei o ferro e passei uma costurinha em volta, ó. Coloquei as 2 partes, porque aqui a gente vai pôr um viés, tá? Então, de tecido é isso. A gente vai precisar do zíper. Aqui eu tenho 1 metro de zíper, que é a mesma quantidade que vai no kit para quem adquirir. Mas vai sobrar um pouco, tá bom? A gente não usa esse 1 metro, sobra um pouco para fazer alguma outra coisa, tá? Aí a gente vai precisar de 2 cursores. Eu vou usar um desse de nuvem, olha que bonitinho, vai combinar aqui também com esse tecido, olha que tem as nuvens. É o mesmo que vai no kit, tá? E um tecidinho desse simples amarelo, que também vai combinar com as partezinhas amarelas aqui da estampa. E aí o viés, tá, gente? Aqui tá o viés. Esse viés, para quem tem dúvida, ele é aquele de 25 milímetros, que equivale a 2,5 cm. Hoje eu tô usando aqui a Jack A4, tá bom? É uma máquina industrial, mas que dá também para iniciantes, porque ela tem o controlador de velocidade, tá? Quem quiser adquirir, fazer um orçamento, na descrição do vídeo eu coloquei o contato do meu parceiro Maurício Armindo, da Costura e Bordados. Entra lá em contato com ele para fazer um orçamento, eu vou ligar ela aqui e vou pôr. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o viezinho em volta da aba. Ó, cortou, tá? Ele ficou assim. Agora eu vou pôr ele pro lado da frente. Ó. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Só dobrar a pontinha aqui do viés e ir costurando aqui, rebatendo, tá? Então, ó, olha como ficou, que bonitinho, tá? Então, essa é a aba, eu vou reservar porque eu vou usar ela só no final. E agora, a gente vai pegar os 2 bolsos maiores, deixa eu pegar aqui, tudo que eu vou precisar dos 2 bolsos maiores pra gente deixar eles no jeito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só juntar, ó, tecido principal, TNT no meio e aqui atrás eu coloco o forro, tá? Coloco eles bem certinhos aqui, bem alinhadinhos e passo uma costurinha aqui. Então, ó, passei a costurinha na beiradinha dos 2 bolsos. Esses 2 eu vou reservar por enquanto, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Agora eu vou colocar o calcador para zíper, que agora nós vamos usar aí o calcador para zíper. E agora, o que eu vou pegar? A primeira parte que vai com o zíper. Telinha. Tá? Vou deixar aqui, ó, telinha. Vou pegar aqui o zíper. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar o zíper sempre um pouquinho maior que o material. Então, ó, ele tá um pouquinho maior que o material. Deixa eu ver se eu acho a tesoura de cortar zíper. Eu não gosto de usar minha tesourinha boa, mas... Ah, tá lá no canto. Aí. Então, cortei aqui o zíper. Então, ó, tô aqui com a telinha. O que eu vou fazer? Na parte reta aqui em cima, ó, a gente vai colocar um pedacinho de viés, tá? Então, a gente vai medir aqui o viés e vou cortar um pedacinho de viés. A gente dobra ele assim, ó. Ó, dobrou assim. E vou colocar aqui, lembrando mais uma vez, na partezinha reta. E aqui a gente passa uma costurinha na telinha, tá? Tá bom? Então, ó, colocamos um viezinho aqui, agora a gente vem com o zíper e a gente vai posicionar esse viés na partezinha de baixo do zíper, tá? E a gente passa uma costura aqui. Ó. Passei a costurinha, agora eu vou cortar outro pedacinho de viés, também do mesmo tamanho aqui da tela, pra pôr na parte de cima. Opa! Aqui, ó. Dobro ele pra gente pôr na parte de cima do zíper.
Olha só. E agora a gente vai pôr o cursor. Olha só. E eu vou deixar ele paradinho aqui no meio, tá bom? E agora a gente vai preparar aqui a partezinha aonde vai ele aqui em cima, tá? Que aqui é uma vez no tecido estampado e uma vez no tecido de forro. Vou colocar bem certinho aqui, assim, ó, um em cima do outro. Passar uma costurinha aqui na beiradinha. Passei a costura aqui, ó, aí eu vou fazer um acabamento com viés. Corto um viés aqui do tamanho da largura, né, do bolso. Dobro ele. E ponho ele aqui na beiradinha fazendo o acabamento. Olha só. Então, ele ficou assim, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Posicionar a telinha assim, tá vendo? Sempre prestando atenção onde a gente tá pondo o viés pra ficar retinho. Então, eu vou virar pra mim, arrumar ele retinho e mostro pra vocês de novo, tá? A gente ajeita pra ficar retinho o viés e coloca uns alfinetes aqui. Então, olha só, gente, posicionei e ficou assim, ó. Tá? Essa parte do bolsinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha desse viés, fechando o bolso. E já vou também aproveitar e passar uma costura em toda a volta da telinha, essa costura na beiradinha, pra segurar esse bolso aqui, tá? Ó, ficou assim. E aí, eu vou pegar o bolsinho, a gente só posiciona os dois bolsos pra prestar atenção na estampa, tá? Sempre quando a gente tá usando um tecido assim, que a estampa tem sentido, sentido quer dizer o quê? Posição correta, que eles ficam em pezinhas, a gente sempre vai fazendo a peça e prestando atenção na estampa, tá? Eu vou colocar nesse aqui. Aí, ó, esse bolsinho que a gente acabou de fazer, a gente posiciona em cima do bolso maior. Lembrando sempre de deixar a parte do viés retinha, assim. Vou alfinetar pra gente segurar esse bolsinho aqui. Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, ficou assim, ó. Então, ficou bolsinho de tela, bolsinho maior pra colocar a caderneta grande e esse bolso aqui. Agora, a gente vai passar uma costurinha pra segurar esse bolso, tá? E já pode, depois da costura, cortar as beiradinhas do zíper. Preste atenção se a lateral dele tá retinha. Se não tiver, você arrume. O meu não tá. Então, aqui, ó, eu tiro o que tá sobrando, porque precisa tá bem retinha. Se você tem dúvida, pegue a régua, uma régua de escola, ó, e coloque ela em pezinha. O meu, ele tá sobrando um pouquinho aqui em cima, estão vendo? Se eu tivesse com a placa e o cortador aqui agora, eu podia passar o cortador circular aqui. Ó, vou cortar um viés aqui do comprimento do meu bolso para fazer o acabamento, ó. E aí a gente coloca nessa beiradinha, e depois que a gente terminar aqui, ó, esse bolso já vai estar pronto, tá? Ó, deixa eu virar a minha nuvem. Olha que linda que ficou, gente. Deixa eu arrumar a nuvem aqui, ó, pra vocês verem. Que lindo. Tá bom? Eu vou mostrar a minha peça pronta para vocês entenderem qual parte que é essa daqui, tá? Ó, essa parte que a gente terminou agora é essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Onde vai o cartão grande, tem o bolsinho que eu coloquei a certidão e aqui dentro coloquei outra caderneta de vacina, que eu tenho 2 filhinhos, então eu coloquei as coisinhas deles aqui. Agora nós vamos fazer a parte de cá. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui eu estou com uma parte do bolso maior, que é essa parte é mais simples, ela é mais rápida, tá, gente? Que aqui eu já juntei, já passei a costurinha, né? E aqui a parte onde vai os cartões,
tá bom? As medidas, lembrando mais uma vez, estão todas na descrição do vídeo, tá? Aqui eu cortei uma vez no estampadinho e uma vez no tricoline branco de forro. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vou colocar estampa de frente com o forro, assim, porque nesse aqui eu não vou fazer o acabamento de viés. Mas quem quiser pôr viés, deixa assim, passa uma costurinha e põe um viés aqui. Nesse aqui eu optei em fazer desse jeito, ó. Coloco a estampa de frente com o forro e vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina, tá? Passei a costurinha. O que que eu vou fazer? Agora eu vou jogar ele pra frente, tá? O forrinho fica aqui atrás. Aqui a estampinha. Vou ajeitar, se você quiser ir no ferro, passar o ferro, legal, pode ser também. Aqui eu vou só vincar com o meu dedo pra ficar retinho. E passo uma costurinha de acabamento aqui, tá? Então, ó, posicionei assim, o que que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vou colocar ele aqui, curvinha com curvinha, para quem for fazer as curvas, tá? Colocamos alfinete em toda a volta aqui. E a gente passa uma costurinha em volta para segurar esse bolso aqui nessa parte. Ó, cortei o excesso, agora eu vou dar uma explicação breve sobre esse bolso aqui. Eu fiz ele com 4 espaços para pôr cartões, que é esse daqui, ó. Tá? Eles estão assim aparecendo, que é só para aparecer para vocês verem, mas eles ficam bem escondidinhos, ó, bem protegidos, tá? Eles ficam guardadinhos aqui dentro. Eu só deixei assim para vocês verem. O que acontece? Se você quiser usar para guardar outro tipo de coisa, um exemplo, a certidão de nascimento, né? Ai, Aline, eu quero um bolso maior porque eu vou guardar uma certidão de nascimento, algo assim. Aí vocês fazem o quê? Só fazem uma costura no meio, que vai dar um tamanho legal. Dobra, marca o meio bem certinho, ó, vinca aqui e passa uma costurinha aqui no meio. Aí formou 2 bolsos grandes, tá bom? Isso para quem quiser um bolsinho maior para colocar a certidão de nascimento guardadinha aqui ou em pé. Eu vou passar igual eu fiz na minha, com os espacinhos para cartões, tá? Deixa eu guardar aqui. Que jeito que eu fiz, gente? Usando o cartão para medir, né? Eu medi aqui cada espaço do tamanho do cartão, que aqui é o quê? O CPF, né? Esse aqui é o CPF do Matheus, que é meu filho mais velho. Aqui é o CPF do Anthony, que já é um modelinho diferente. E aqui coloquei uns cartõezinhos. Então, dá pra colocar todos os documentos e o cartão de crédito da mamãe pra ir lá comprar fralda, leite, né? Então, eu usei o próprio cartão pra medir, tá? E vai ser a medida que eu vou passar pra vocês. Aqui, cada espaço, gente, de cartão tem a medida de 5,5 centímetros. Só que a gente tem que levar em consideração que os 2 bolsos das laterais tem que ser um pouquinho maior, porque vai ter a curva, a margem de costura, tá? Então, o bolso da lateral, ele vai ter 7 centímetros, que é aqui o que eu tô medindo. Então, agora deixa eu pegar minha canetinha que apaga com ferro. Ó, vou pegar aqui essa caneta. Essa caneta, gente, ela apaga com o calor do ferro, tá? Não usem caneta permanente. Se não tiver essa caneta, usem giz. Não tem giz, tem uma coisa muito legal que eu fiz muito, que é pegar aquele sabonetinho sequinho do banheiro, quando ele fica bem fininho, a gente geralmente joga fora. Não joguem fora, pega aquele sabonete, deixa ele dar uma secada e guarda no seu ateliê, que dá para riscar o tecido também e ele sai depois, tá? Então aqui a gente vai tirar as medidas. Deixa eu ver certinho aqui, ó. Então, os bolsos da lateral vai ter 7 centímetros, tá? Por conta da margem de costura, ó. Marquei 7 de cada lado. E aqui vou marcar, vai dar 6, ó.
Eu vou explicar melhor, tá bom? Pra quem não entendeu. Vou só riscar aqui e vou explicar mais uma vez sobre as medidas, tá? Por que que eu vou riscar? Minha caneta tá fraquinha, mas é só pra mim saber aonde eu tenho que costurar pra costura ficar reta. Porque nesse momento não adianta, às vezes a gente acaba fazendo a costura torta, né? A costura acaba indo lá pro lado do Japão. Então, por isso é legal você riscar. Se não tiver caneta, usa aí o sabonete como eu expliquei. Tá? Então, vamos lá. Vou virar pra vocês entenderem sobre as medidas, tá bom? As duas partes das laterais, que são essas duas aqui, eu risquei com 7 centímetros. Da beiradinha da costura até aqui, marquei 7 centímetros. Da beiradinha da costura até aqui, marquei 7 centímetros. Por que que esse bolso é um pouco maior que os do meio? Porque aqui vai ter a margem de costura e o viés. E depois que a gente colocar o viés, ele vai acabar, no final das contas, ficando do tamanho desses aqui do meio, tá? Então, os dois da laterais com 7 centímetros e os dois aqui do centro com 6 centímetros, tá? Então, acabou ficando assim. O que que eu vou fazer aqui agora? Aonde eu risquei, ó, 1, 2, 3. Foram os 3 riscos que eu fiz. Eu vou passar uma costura em cima, lembrando de sempre dar retrocesso aqui, ó, no finalzinho, porque aqui como a gente é um bolso, a gente vai ficar mexendo, tirando e pondo o cartão, pode descosturar. Então, sempre retrocesso no final, tá? Tá vendo como ficou então? Ó, então fizemos o bolsinho, agora a gente vai só finalizar aqui. E aí vai estar praticamente pronto, tá? Aqui eu vou cortar um viés, ó, pra gente colocar de acabamento aqui. Fiz o acabamento aqui. O que é o negócio aqui, gente? Deixa eu contar pra você. Deixa eu contar, não, deixa eu falar. Ó, eu coloquei um zíper nesse bolso que eu vou colocar o zíper agora, ó. Tá? Pra poder ficar protegidinho aqui os documentos, alguma coisa assim mais importante. Ou você pode não colocar o zíper, deixar sem, igual esse bolsinho do lado de cá, tá? Mas eu vou colocar o zíper, passar pra vocês o passo a passo igualzinho essa que eu fiz, mas vou dando pra vocês também aí as instruções e as dicas, né, ideias, sugestões de como modificar, fazer diferente. Deixa eu pegar aqui o zíper. Então, eu vou cortar um zíper aqui, ó, um pouquinho maior que esse bolso, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou posicionar o viés aqui na beiradinha do zíper e passa a costurinha aqui nele. Bem simples. E agora eu vou pegar um viés, ó, mais um pedaço de viés, dobrei aqui o viés e vou pôr ele na beiradinha de cá do zíper. Olha só como ficou. Nossa, tá ficando lindo, né, gente? Fala sério, ó. E agora eu vou pegar o outro cursor, tá? Pra gente colocar aqui. Que eu vou usar esse cursorzinho amarelo. Vou colocar aqui, então. Tá bom? Agora nós vamos pegar a parte do corpo. Porque a gente já vai montar aqui, ó. Aqui tá a parte do corpo. Ó. Tá? É o tecido que está na manta. E eu vou posicionar aqui, ó. Esse de cá e esse de cá. Tá vendo? Já tá tomando forma. Vou organizar tudo aqui, colocar alfinete em toda a volta aqui, segurando esses dois bolsinhos. Então, olha só, gente, coloquei assim, alfinetei em toda a volta. Como aqui eu preciso fechar esse bolso do zíper, eu vou passar uma costurinha em cima aqui do viés na beiradinha, pra fechar esse bolso. E vou passar uma costurinha em toda a volta aqui na beiradinha pra segurar os dois bolsos, tá? Ó, então fiz o acabamento, né? Cortei aqui as beiradinhas pra ficar bonitinho. E agora eu vou pôr a parte principal de cá, que é o estampadinho que tá aqui, ó.
esse estampadinho. Vou pôr o ferro para esquentar. Enquanto o ferro esquenta, vou explicar quem não quiser fazer o acabamento com viés, como que faz aqui. Olha só, se você não quiser fazer o acabamento com viés, você vai fazer o seguinte nesse momento, ó. Vai pegar a aba, deixa eu só virar pra mim ver o lado certo, isso. Vai posicionar a aba aqui dentro, ó, desse jeito, passa uma costurinha pra segurar, tá? Aí pega esse tecido aqui, coloca frente com frente, as curvinhas bem certinhas, e passa uma costura com um pé de máquina. Só que lembrando, tem que deixar uma abertura em algum lugar, ó, aqui ou aqui, pra quê? Pra desvirar. Então, por exemplo, vou deixar uma abertura aqui, ó. Essa abertura a gente não costura, então costura em toda a volta com um pé de máquina, deixando uma abertura de, assim, tipo uns 6, 7 centímetros, pra poder desvirar. Aí, ó, desvira através do buraquinho, depois que desvirou, ajeita esse buraquinho que a gente desvirou e passa uma costurinha de novo em toda a volta, rebatendo, tá? Então, essa é a explicação para quem não quiser usar viés. Mas agora, como nós adoramos o viés, eu vou colocar o viés, o tecido aqui pra gente pôr o viés, tá? O ferro já deve ter esquentado. Deixa eu só prestar atenção, ó, tava de ponta cabeça, tá vendo? Por isso que eu falo sempre prestar atenção na estampa, tá? Ó, aqui tá em pezinho, agora sim, eu viro em pezinho pra deixar tudo, os bichinhos aqui, esse tecido tem carrinho, barquinho, foguete, ó, que legal. Aviãozinho, pra deixar ele tudo em pezinho. Coloquei bem certinho, agora eu vou passar o ferro aqui pra segurar. Passou, grudou o tecidinho, aí a gente passa uma costurinha em toda a volta mais uma vez, tá? Pra segurar esse tecido. Cadê o lixo? Tá aqui. Antes de finalizar, qual que é a última coisa que a gente faz de teste? Vamos fechar aqui pra ver se tá retinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Tá vendo que bonitinho tá ficando? Ó, vou fechar e vou ver se tá retinho. Ó, coloco curvinha com curvinha e olha aqui, ó. O meu aqui tá retinho, também o tanto que eu cortei, né, gente? Ó, aqui ainda tá sobrando um pouquinho. Então, isso a gente faz pra ver se tá tudo certo. Se ficou tortinho, sobrando alguma coisa, vou usar aqui essa etiqueta de cetim, tá bom? Deixa eu mostrar de pertinho. Essa etiqueta é aquele estilo bandeirinha que a gente dobra e fica aqui aparecendo a minha logo. E aqui atrás eu coloquei o meu canal, tá? Quem quiser adquirir etiqueta de cetim, gente, quem faz é o meu irmão e a minha cunhada, lá da Papelê Personalizados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha etiqueta aqui do lado de dentro, ó. Dobrei. Eu vou pôr ela aqui nessa beiradinha e passar a costurinha, tá? Costurinha só na beiradinha, só pra segurar ela aqui. Pronto. Ó. Tá? Então, você pode colocar o seu telefone aqui atrás, né? Pra pessoa entrar em contato e a sua logomarca aqui. E agora, a gente vai só posicionar a aba, que é o resto, é o que falta. A aba já tá pronta. O que que eu vou fazer com a aba? Eu vou dobrar, juntando curvinha com curvinha, pontinha com pontinha e dar um pique aqui. Ou uma marcação com caneta, tá? O pique, ele sempre nos ajuda a centralizar o meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui na peça do lado de cá. Eu vou dobrar, encontrando curvinha com curvinha, e aqui eu vou fazer um pique no centro. Vou virar do lado de cá. Peraí, gente, ó, deixa eu explicar pra vocês. Pra vocês não colocar a aba de ponta cabeça, tá? Mais uma vez, falando sobre o sentido do tecido. Fecha a peça, imagina aqui, ó, seria assim que era pra ficar, certo? Só pra vocês não colocarem ela assim de ponta cabeça, tá? Então, fecha pra ter certeza, tá? É assim, aí a gente vem, ó, presta atenção no movimento. Vou virar aqui do lado avesso e colocar ela aqui, ó. O pique da aba eu vou emendar com o pique que a gente fez no corpo, tá? E passa uma costurinha aqui na beiradinha. Coloquei a abinha, agora a gente vai só fazer o acabamento com viés, mais nada, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou cortar
um pedacinho de viés de mais ou menos 3 centímetros. Vou posicionar ele aqui embaixo e passar uma costura segurando ele. Ó. E aí, ó, como sempre explico, essa semana, gente, eu vou fazer um vídeo novo, mais atualizado, de aplicação de viés no meu canal, para quem tem dúvida, tá? Vou posicionar o início do viés bem aqui em cima desse retalhinho de viés e eu venho fazendo a costurinha aqui na beiradinha em toda a volta, tá bom? Tô usando o meu viés fechado, quer dizer o quê? Não abrir a dobrinha, tá? Ele tá fechadinho assim, mas quem quiser abrir, quem já viu algum vídeo meu, vê que tem vezes que eu abro ele, fica à vontade, tá? Então, eu vou fazer com ele fechado, mas se você quiser fazer com a dobrinha aberta, também dá. Ó, finalizei aqui a parte de dentro, ficou assim. Deixa eu dar uma explicação aqui, ó. Tá vendo aqui? O meu acabou sobrando um pouquinho de tecido. Quando sobra essa beiradinha, a gente tem que tirar, tá? Beiradinha só de tecido, viu? Deixa eu ver de cá. Aqui também tem uma pontinha pequenininha. Pra quê? Pra facilitar na hora da gente fazer o acabamento, não fica grosseiro, tá? O legal é não sobrar, mas se sobrar, a gente tem que tirar o excesso. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar esse viés todo pra frente. Ó. Pra poder fazer o acabamento, hein? Então, ó, virei ele todo pra cá. O que eu vou fazer aqui agora? Dobrar o viés e ir passando a costurinha aqui na beiradinha, tá? Bem simples, tranquilo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou mostrar o meu viés, tá? Ó, deixa eu tirar o zoom. Aí. Ó, o viés lindo, maravilhoso, porque nós amamos viés, a abinha, ó. E aí eu vou fechar, ó, como é que ele ficou por dentro, que coisa linda. Olha esse tecido rosa, que coisa mais linda. Nossa, a nuvem tá de mal de mim. Nuvem, olhem pras meninas. Ó. Aí aqui é só pôr o botão, tá, gente? Eu não vou pôr, porque na aula do porta-fraldas, que é esse aqui, eu já ensinei como colocar. Tem vídeo no canal de como colocar, se você tiver dúvida, tá? Mas é bem simples. O que vocês vão fazer? Marcar as duas beiradinhas aqui com um pontinho de caneta. Põe o botão na abinha, depois fecha assim, marca onde os botõezinhos estão encostando e põe o outro botão aqui. Lembrando, como eu sempre falo, o outro botão a gente não pode deixar ele aparecer no bolso, senão tem que abrir o zíper para o botão ficar aparecendo por dentro, tá? Mostrando a peça que a gente fez mais uma vez, essa aula vai para o canal ainda hoje, tá? Nosso porta-documentos. Obrigada a quem ficou aí assistindo. Quem não assistiu completa a aula, depois entra no canal para assistir, tá bom? Um beijo para todas vocês. Até semana que vem, domingo, às 9h30 da manhã, a gente tá aqui de novo com sorteio, se Deus quiser, hein? Conto com vocês. Tchau, tchau!